Boa noite. A Justiça Federal determinou a suspensão do serviço de dragagem de toda a extensão do canal de navegação e dos acessos aos berços de atracação do Porto de Santos. A medida atende a um pedido da empresa Boskalis do Brasil, que faz parte do consórcio vencedor da licitação para a execução do serviço a partir de setembro. A Boskalis questiona que o atual serviço de dragagem feito pela empresa Dragabras, contratada pela Codesp, interfere na elaboração de um estudo indispensável para o início dos seus serviços a partir de setembro. A juíza da 4ª Vara Federal de Santos, Alessandra Aguiar Aranha, entendeu que ambas as empresas englobam a mesma área e que os serviços não são complementares. Por isso, determinou a suspensão da dragagem. Ainda não parou. Entendemos que a Codesp está entrando com recurso agora, quando estamos falando, e esperemos que não pare, mas tem mais uma liminar vindo, também das mesmas empresas, para a dragagem dos berços. Então, isso é uma questão que nós estamos desesperados, uma situação aterrorizante do que está acontecendo. A Dragabras recebeu da Codesp, via processo licitatório, 72 milhões de reais para dragar o Porto de Santos por 12 meses. O comentarista portuário Maxwell Rodrigues criticou a burocracia de todo o processo. As leis de contratações que nós temos, os engessamentos jurídicos, inúmeras liminares, o que não contribui para o desenvolvimento da nossa região. Mais uma vez, nós temos que mudar o nosso foco. Vou ser repetitivo nesse sentido. Nós temos que tirar o foco do problema e partir para o foco na solução. A dragagem é algo fundamental. Nós não podemos mais conviver com esse tipo de situação aqui na nossa região. A medida afeta diretamente os terminais do Porto de Santos. Sem a dragagem, os navios não conseguem entrar com a capacidade máxima de cargas. Se estivessem cheios, eles encalhariam. A profundidade do canal teria que ser de 15,40 metros, mas atualmente é 14. Com a movimentação da água, há o acúmulo de sedimentos no fundo do mar. Para o presidente da Brasil Terminal Portuário, a situação é insustentável. Eu começo do fim se continua assim. O Porto de Santos não pode estar trabalhando com uma situação de dragagem que é sanfona. Hoje temos um calado, amanhã outro, depois daqui a meia hora muda outra vez. A gente tem que ter continuidade e perenidade na situação do canal. Em nota, a Codesp confirmou que recebeu a notificação judicial sobre a suspensão dos serviços de dragagem e está tomando de imediato as medidas judiciais cabíveis para garantir a continuidade dos serviços. Morreu ontem, vítima de infarto, o sindicalista Robson Apolinário. Ele tinha 61 anos e foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores Portuários em 4 mandatos consecutivos, de 2003 a 2014. Robson passou mal enquanto dirigia e, por consequência, bateu em um poste. Foi levado ao Hospital Municipal de São Vicente, mas não resistiu. O velório e o enterro aconteceram hoje no início da tarde. Moradores da Avenida Brigadeiro Faria Lima, no bairro Rádio Clube, na zona noroeste de Santos, têm um problema recorrente. Sempre que chove, a via fica alagada. O grupo já entrou em contato com a prefeitura, mas a situação ainda não foi resolvida. Dona Eliane mora na Avenida Brigadeiro Faria Lima há 15 anos. Quando chove, a água invade a casa dela e a área de serviço fica toda inundada. Aqui parecia um rio, parecia o piscinão do rio lá, né? Então a água subiu até ali no terraço. Aí daqui a pouco ela invadiu lá dentro da área. Faltou um pedacinho aqui assim para poder entrar lá dentro da sala. Essas imagens, feitas nos dias 20 e 22 de julho, ilustram a situação. Os problemas na rede de esgoto fazem com que a água da chuva se acumule nas galerias e o resultado é que tudo fica alagado. Nós somos moradores e, ao mesmo tempo, prisioneiros, porque quando isso acontece a gente não consegue sair. Minha casa já perdi praticamente quase tudo, entendeu? Os meus móveis é todos destruídos, né? E a gente não consegue sair aqui, mas a água não vai embora. Meu filho começou a trabalhar, não tem nem um mês, é patrulheiro. Já ficou um dia sem trabalhar por causa da água, porque se molhou toda a calça, teve que voltar e não quiseram receber ele por causa que chegou atrasado. Eu tive que ir até o campus. E assim, fora as doenças, né?
que a gente fica tudo doente dentro de casa. O grupo de moradores afirma que o problema começou há 4 anos. Só em 2017, eles já entraram em contato com a prefeitura 2 vezes. Eles vêm, dão uma maquiada aqui, uma limpezinha só e passa para a ouvidoria como foi o problema solucionado, né? Mas como vocês estão vendo, não tem nada solucionado aqui, né? E aqui é só chover ou a maré estiver alta, ninguém consegue passar, que a água vem aqui em cima, entendeu? Da calçada. E estamos nessa luta há mais de 4 anos e ninguém resolve nada. Por meio de nota, a Prefeitura disse que a avenida vai entrar no cronograma de limpeza de bueiros. Desde o começo do mês, 58 jovens de 20 países estão em Santos. Eles fazem parte da 10ª edição do projeto Guerreiros Sem Armas. O terreno abandonado no Morro São Bento ganha aos poucos um novo visual. Conhecido como Espaço do Tarzan, o local vai se transformar em um ambiente cultural. Esse era um desejo dos próprios moradores. E para que esse sonho se concretizasse, os Guerreiros Sem Armas colocaram a mão na massa. Além de mobilizar a comunidade, a gente tem que ser o exemplo, né? Coloca a mão na massa, ajuda, porque eu acho que é importante isso, a comunidade se juntar em prol dela mesma, né? Que não adianta só eles virem aqui, a gente também tem que botar a mão na massa e também depois zelar para que esse espaço dure muito tempo, que é o que eu desejo. O projeto Guerreiros Sem Armas reúne jovens de todo o mundo. 58 pessoas de 20 países estão em Santos, ajudando comunidades carentes da região e tentando construir um mundo melhor. A gente reúne 20 jovens do programa, então a cada comunidade 20 jovens vão participar. E aí é esse encontro desses 20 jovens, dessas culturas diferentes, vindo de várias partes do Brasil e do mundo, no encontro dessas comunidades, né? Esse encontro de saberes, essa troca de conhecimentos. Então a gente chega aqui com um grande desafio de reconhecer o que tem de bom, de belo, de potencial aqui na região. Geralmente quando você vai em qualquer comunidade, geralmente tem uma lista de problemas, né? E o desafio é a gente conseguir encontrar o potencial. Então a gente, junto com a comunidade, vai descobrindo quais são os talentos, no que eles são bons, né? O que eles fazem de bom na comunidade e também quais são os sonhos que eles querem realizar juntos. É maravilhoso, porque é um espaço que estava abandonado, estava muito tempo fechado e agora ver ele reaberto, cheio de vida de novo, é maravilhoso, assim. Eu não tô louca para ver as crianças de aqui usando, a comunidade em geral usando. Estou muito feliz. Uma das guerreiras é Isadora. A arquiteta é de Alagoas. Está sendo uma experiência incrível, né? Eu acredito profundamente na metodologia. Meu compromisso é sair daqui levando tudo que eu aprender, toda a minha bagagem, para retornar para Alagoas, para aplicar isso nos municípios que foram inundados com as enchentes desse ano, né, de 2017. Então, tudo que eu estou aprendendo aqui, tudo que eu estou, enfim, descobrindo, conhecendo, todo o conhecimento, eu quero replicar nesses lugares quando eu voltar. Com essa parceria entre moradores e guerreiros, outro espaço aqui no Morro também está sendo transformado. Esse local vai ser um parquinho, uma área de lazer para as crianças. E o mais interessante é que todos os materiais que estão sendo usados foram reaproveitados. A gente vai nos quintais, nos terrenos baldios, a gente tenta ir nos depósitos de materiais que já foram usados para alguma coisa, que estão, né, abandonados lá, para usar esses materiais para construir novas coisas. Essa é a 10ª edição do projeto criado em Santos e desenvolvido pelo Instituto Elos. Quem quiser participar no próximo ano já pode se inscrever. Você pode ir no www.institutoelos.org/GSA. E aí, lá tem um link de inscrição que já está aberto, a gente já tem alguns inscritos para o ano que vem. Geralmente, a gente tem inscrições assim, de mais ou menos 900 jovens pelo mundo que se inscrevem, né? E a gente chega nos 60. Então, pode se inscrever se você tem vontade, né? A gente quer muito ter jovens aqui da Baixada Santista também participando do programa. Já tivemos alguns, mas seria muito legal ter representatividade de jovens brasileiros aqui de Santos, né? A unidade do Poupa Tempo em Santos realiza até amanhã testes rápidos para a detecção de hepatite C. A medida faz parte da campanha Julho Amarelo, um movimento nacional para combater a doença. Paula veio ao Poupa Tempo e aproveitou para fazer um teste de detecção de hepatite C. O exame é rápido mesmo, basta uma gotinha de sangue e em 5 minutos sai o resultado. O dela deu negativo. Eu achei muito interessante, porque eu adoro essas iniciativas. De repente é um exame que a gente não pediria, ou que os médicos de repente não pediriam. E é muito importante, porque a hepatite C é muito grave.
Os testes fazem parte do Julho Amarelo, mês dedicado à conscientização e prevenção da doença, que é silenciosa e raramente desperta sintomas. Segundo a Secretaria de Saúde de Santos, só no ano passado foram registrados 92 casos da doença na cidade. Normalmente as pessoas pensam que hepatite, dá aquele olho amarelo e tal. Na maioria dos casos isso não acontece. Então a pessoa vai desenvolver uma cirrose hepática, pode desenvolver em alguns casos o câncer de fígado, dizendo que a hepatite C hoje é a maior causa de indicativo de transplante hepático. E a transmissão dela é muito simples, está no cotidiano. Embora seja só por sangue, né? Então a pessoa que não mexe com sangue fala, poxa, eu estou livre, mas ele fica, por exemplo, num alicate de cutícula, ele pode ficar até 72 horas fora do organismo humano em condições de infectar outra pessoa. O teste aqui no Poupa Tempo pode ser realizado até amanhã, das 9 horas da manhã às 5 da tarde. O endereço é Rua João Pessoa, número 246, no centro. Todas as pessoas acima de 18 anos podem vir aqui no Poupa Tempo fazer o teste. Menores também, acima de 12 anos, como responsável com os pais, se tiver utilizado piercing, né, se está com uso de piercing, a tatuagem, que é o modismo, né, então a molecada aí, a criançada, está usando bastante, acima de 12 anos pode vir aqui também, nesse caso. Mais informações sobre o tratamento gratuito da doença em Santos podem ser obtidas no Centro de Testagem e Aconselhamento da Prefeitura. O endereço é Rua Silva Jardim, 94, na Vila Matias. Vamos continuar falando de saúde. Os 3 hospitais filantrópicos da Baixada Santista, Santa Casa, Beneficência Portuguesa e Santo Amaro, sofrem com a baixa remuneração vinda do Sistema Único de Saúde. É o que diz um estudo recente produzido pelo especialista em finanças e consultor Rodolfo Amaral, com quem eu converso agora. Rodolfo, boa noite, obrigado, viu? Seja bem-vindo aqui ao Caderno Regional. Como é que se chegou nesses números? Como é que é feito esse cálculo para mandar, né, esses valores? Explica direito para a gente tentar entender esses números. O valor per capita recebido pelos hospitais daqui é menor do que os hospitais da capital, é isso? Não, na verdade, Irina, boa noite aos telespectadores. O que nós fizemos para chegar a esses valores? Nós pegamos o total de dinheiro público que os 3 hospitais filantrópicos da região receberam no ano passado, que foi 170 milhões, e dividimos pelo número de pacientes que eles internaram, que deu 26 mil pacientes em números redondos. Isso deu um custo de internação per capita de R$ 6.500. Aí nós fizemos a mesma análise que com 45 hospitais no estado de São Paulo, administrado pelo governo do estado de São Paulo. 20 deles através de organizações sociais e 25 administrados diretamente, tipo Guilherme Álvaro. Uhum. Bom, a média de paciente, do custo do paciente nos hospitais administrados pela OS foi de 8.700. E nos hospitais do estado de 11.500. Portanto, na pior das hipóteses, nós aqui, os nossos hospitais, estão recebendo por paciente R$ 2.200 a menos, tá, do que os que o governo do estado administra através das OS. E dos diretos, 5 mil, pelo menos, né? E aí, o pior é que aí o secretário de Estado, Davi Uip, quando desce a serra, chega aqui na Santa Casa, na Beneficência ou no Santo Amaro e diz que os hospitais precisam de gestão. Tem alguma coisa errada. Se tem alguém, certo, que precisa aprender a gestão, é ele vindo aqui e vendo como é que esses hospitais sobrevivem. E é exatamente por isso que esses hospitais sistematicamente fecham seus balanços com prejuízo. E é por isso que eles estão hoje com uma dívida imensa, aí beirando os 3 juntos, algo em torno de 800 milhões. Por quê? Porque recebem por ano algo em torno de 60 milhões a menos do que o Estado paga para as OS, em 10 anos dá 600 milhões. Então dá para entender o porquê que os hospitais estão endividados. É gestão política isso, na verdade, então? Não, na verdade, o governo do Estado tem direcionado os recursos do Tesouro Estadual, que deveria ser distribuído em todo o Estado, ele tem distribuído de uma forma desigual, principalmente em relação à capital. Nós aqui na Baixada Santista, esse estudo também mostra isso, nós recebemos a menos do que deveríamos receber, aí não só os filantrópicos, mas todos os hospitais, o equivalente a 450 milhões de reais por ano.
Então, quando a gente fala em 10 anos, a gente está falando em 4 bilhões e meio de recursos para a saúde da nossa região. Em contrapartida, o ano passado, aí falando especificamente do ano passado, enquanto o governador do estado colocou na capital, tá, do estado 3 bilhões e meio, tá, nas internações no município de São Paulo, o prefeito Dória, da capital, colocou 3 bilhões e 36, ou seja, em São Paulo nós temos 2 prefeitos administrando a saúde. E assim fica fácil. Então, essas coisas, ou seja, a capital, seria natural que a capital recebesse o equivalente a 26% desses recursos, porque a população da capital representa 26% da população do estado. Mas não dá para a capital receber 47% dos recursos. Quer dizer, 26% fica com metade dos recursos praticamente, Exatamente. Fica praticamente com metade dos recursos, aí faltam recursos para as outras regiões do estado. Isso precisa mudar. Certo? Como mudar isso, Rodolfo? Veja bem, outro dia eu escutei, eu não vou aqui citar nominalmente, mas um deputado estadual aqui da nossa região falando, olha, o Rodolfo apresenta os números, mas eu vou conversar com o Davi Wipe, ele dá outros números. Bom, não existem os números do Rodolfo. Os números do Rodolfo são extraídos do balanço do governo do estado de São Paulo. Portanto, se o secretário de Estado da Saúde está falando outros números, tragam ele até aqui numa audiência pública, a gente abre e discute os números. E discute os números e mostra se existem 2 números. Esses estudos, é bom que se diga, nós temos mandado, tá, sistematicamente, toda vez que nós terminamos qualquer tipo de análise, nós mandamos os 3 deputados estaduais, para os 3 deputados federais, para todos os prefeitos e para todos os veículos de imprensa. Tá? Aliás, eu sempre digo o seguinte, eu tenho mandado, inclusive, para o subsecretário de Assuntos Metropolitanos, Edmundo Mesquita, que eu sei que quando chega nas mãos dele, 5 minutos depois, está no Palácio dos Bandeirantes. Então, a gente não tem nada o que esconder, certo? A gente quer que faça justiça com os recursos públicos. Se nós somos 4,06... Pelo contrário, é dar visibilidade a esses números e comprovar o que realmente está acontecendo, não é, Rodolfo? Nós falamos isso, nós expusemos essa situação, naquele encontro que ocorreu há 3 semanas no Palácio das Artes, em Praia Grande, na presença de 104 ou 106 vereadores, de vários prefeitos, de uns 3 deputados estaduais estavam presentes. O deputado federal, o único que compareceu naquele dia foi o deputado Papa. Quer dizer, então nós apresentamos aquela situação e as consequências disso. Porque quais são as consequências disso? Aqui na nossa região, primeiro, é a região com a menor capacidade de internação eletiva. Para cada 100 pacientes que chegam nos hospitais e são internados, aqui na nossa região, 85 são internados por causa de urgência e emergência. Certo? Só 15% deles são as internações eletivas. A média do estado é 30%. Quer dizer, então, é por isso que nós também somos a região em que as pessoas com idade até 50 anos de idade morrem em maior número nos nossos hospitais em relação a todo o estado de São Paulo. Isso precisa ser revisto. O deputado, se ele não conseguir por bem, conseguir convencer o governador dessas injustiças, um deputado ele não pode aumentar as despesas do Estado, mas ele pode sim fazer uma lei e exigir com que o governo do Estado faça, certo, uma distribuição equitativa à população. Se nós somos 4% da população... Isonomia no tratamento. Exatamente, né? Nós somos 4% da população, 4% do eleitorado, 4% da economia do Estado. Nós somos 4% de tudo, porque na hora de distribuir os recursos da saúde nós somos 1,5%. Eu já escutei coisas assim de autoridades ligadas à saúde. Não, mas você está falando de São Paulo, mas São Paulo nós temos lá o Hospital das Clínicas, que interna o estado inteiro. Não é verdade. O Hospital das Clínicas, no ano passado, internou 47 mil pacientes. Irineu, 60% deles moravam na capital. 88,88% na região metropolitana de São Paulo. Quantos pacientes da Baixada Santista foram internados no Hospital das Clínicas no ano passado? 754, ou 1,59%. Certo? Então, alguma coisa errada está. Eu espero que o Davi Wipe me desminta, venha aqui com os dados, que não são meus, são os deles, e dê informações diferentes. E comparamos, né? Só para encerrar, o seu estudo também mostrou, né, Rodolfo, que os hospitais filantrópicos não estão mais obrigados, desde fevereiro, a receber pacientes do SUS, é isso? Exatamente. Essa é uma outra informação que parece que prefeitos, autoridades, de um modo geral, estão ignorando.
E quando o SUS surgiu em 1990, foi editada uma lei 8.212 que impunha que os hospitais, para gozar de imunidade tributária, tinham que atender pelo menos 60% dos pacientes SUS. 27 anos depois, por incrível que pareça, o Supremo Tribunal Federal considerou esta lei inconstitucional e disse que os hospitais filantrópicos gozam de imunidade tributária independente do atendimento de pacientes SUS. O que significa dizer o seguinte: se amanhã eles decidirem reduzir essa taxa de internação para 5%, para 10% ou para 15%, os pacientes não vão ter onde se internar, porque a média e alta complexidade aqui na nossa região só se faz em hospitais filantrópicos. Nesses hospitais. Rodolfo, obrigado, viu, mais uma vez pela entrevista e uma boa noite para você. Eu que agradeço a oportunidade. Futebol, o Santos enfrenta o Flamengo daqui a pouco às 9h45 da noite na Vila Belmiro. A partida é válida pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Santos precisa vencer por 3 gols de diferença para avançar. Se ganhar por 2-0, a decisão vai para os pênaltis. A novidade para o Peixe é o retorno do atacante Ricardo Oliveira. O jogador estava fora desde 13 de julho, quando teve uma contusão no tornozelo. Falar agora de natação, Ana Marcela Cunha marcou seu nome na história do Mundial de Esportes Aquáticos ao conquistar o tricampeonato inédito na maratona de 25 quilômetros na semana passada. Além deste ouro, a atleta da Unisanta acumulou mais 2 medalhas na competição, bronze nos 5 e 10 quilômetros. Agora, Ana Marcela está no Canadá se preparando para o próximo torneio, mas os pais da nadadora trouxeram as medalhas para a universidade hoje. As 3 medalhas juntas pesam cerca de 1 quilo. São banhadas a ouro e bronze. Os pais de Ana Marcela trouxeram as conquistas da nadadora para a universidade que a patrocina. Significa não só uma conquista histórica, inédita, representa todo o potencial e a força da Ana Marcela, do trabalho desenvolvido pela universidade, mas eu acho que fica um legado, o legado para esta e as futuras gerações. Os pais estiveram com Ana Marcela o tempo todo, mas pela televisão. Eles acompanharam a transmissão de todas as provas. Assistir parece que deu menos ansiedade do que nas provas em que a gente não sabe de notícias, só fica esperando, imaginando que a prova acabou, que a prova está no fim e fica tentando conseguir que alguém mande alguma informação de como é que está. Isso normalmente é o que acontece. Então, dessa vez foi muito mais tranquilo a gente assistir, óbvio, que a gente estava assim, ansioso para ver e tudo, mas no fim deu tudo certo, né? Como que a mãe se sente nessas horas? Feliz, realizada pela filha, por objetivo dela ser alcançado. Então, como ela realizou um objetivo dela, eu realizei o meu. O desempenho da nadadora, que passou por fases difíceis na carreira, serve de exemplo para os novos atletas da universidade. Ana Marcela é, como disse um amigo nosso aqui em comum da maratona, ela é uma fênix. E ela nos proporcionou momentos assim maravilhosos, indescritíveis. E a gente não vê a hora dela voltar para dar um abraço nela, porque realmente a gente está muito feliz. Ana Marcela Cunha não está aqui hoje nessa sala, ao lado dos pais, porque volta a competir amanhã no exterior. A nadadora baiana vai disputar a 4ª etapa da Copa do Mundo de Maratona Aquática no Canadá. Cada vez que a Ana Marcela vai ao mar ou ela representa o Santa Cecília em alguma competição, a esperança é sempre a principal, é a de medalha. Ela parece que suas braçadas já são querendo alcançar um pódio. E uma última informação, o ex-goleiro do Santos Futebol Clube, filho de Pelé, Edson Choube do Nascimento, Edinho, foi transferido hoje à tarde para o presídio de Tremembé, no interior do estado. Ele estava detido na cadeia anexa ao 5º Distrito Policial de Santos desde a última sexta-feira, quando se apresentou à Polícia Civil. Edinho foi condenado a 12 anos de prisão por lavagem de dinheiro em decorrência do tráfico de entorpecentes. No Santa Portal você encontra mais informações sobre esse assunto. A edição de hoje fica por aqui. Você pode rever as reportagens do Caderno Regional e todos os outros programas aqui da Santa Cecília TV em nosso canal no YouTube. É só acessar youtube.com/santaportal. Tenham todos uma boa noite e até amanhã. Tchau.